Temos, temos pensado nesse algum tempo sobre adoração, a importância dela para a nossa vida e o entendimento da nossa relação com Deus, a quem nós adoramos. O apóstolo Paulo, ele teve uma experiência profunda com Deus e que ele não atribui nem a si mesmo a experiência, dado a profundidade dela. Ele disse que ele ouviu coisas inefáveis, coisas que ao homem não é lícito dizer. E num dado momento, ele pediu a Deus, uma ação de Deus sobre a sua vida, e Deus não agiu. Muito pelo contrário, Deus disse para ele que, olha o que Deus disse, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Foi o que Paulo ouviu de Deus. É sobre esta graça que nós vamos estar mergulhando nela e percebendo a sua expressividade, a sua receptividade, aquilo que ela produz, representando em nossa dimensão mental, na nossa compreensão, o que pode ser essa graça maravilhosa em que ela é suficiente. Existe um hino muito cantado, Maravilhosa Graça, graça maior do que o pecado meu. Eu consigo pensar que a graça ela é maior do que o mundo, do que o cosmo, porque ela é uma manifestação do próprio Deus, é a graça de Deus sobre nós. E compreender isso é um pouco difícil se a gente não tiver a própria ajuda do Espírito Santo de Deus. E é isso que eu quero convidar vocês a pensar um pouco. Ou seja, nós precisamos entender um pouco sobre a compreensão que existe sobre a graça. Por que isso? Porque é por meio da graça de Deus que nós recebemos o amor, recebemos a sua revelação, o entendimento, e pela própria graça de Deus é que Ele nos fez recipiente desse amor que transbordou em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, conforme Romanos capítulo 5, quando fala que transborda em nós o amor de Deus, e por isso nós podemos entender. Então, é algo que pulsa no nosso coração e provoca um desejo profundo de estarmos entendendo e vendo a dimensão dessa realidade que gera em nós e produz em nós experiências e transformações nessa relação nossa com Deus, em que nós nos vemos participantes de Deus e daquilo que Ele conferiu a nós, que é a sua própria realidade, a sua semelhança, nós temos. E com isso nós precisamos perceber que a palavra graça, quando nós vamos ver alguns sentidos do senso comum e até mesmo dentro da dimensão religiosa e social, ela não traduz tudo aquilo que deveria ser realmente. Segundo um autor, ela é a última palavra perfeita, cujos diferentes usos linguísticos sempre perpassam um pouco da glória original. Então, revelando a essência do Evangelho. Segundo o escritor, ele coloca que ela sobrepõe, ela revela realmente a boa nova. Como uma gota de água, é uma pergunta, como que uma gota de água pode conter a imagem do sol? Ou seja, é impossível. Por quê? Porque por mais que a gente tenha o uso, um pouco da compreensão desse termo graça, nós não conseguimos perceber a intensidade, a dimensionalidade da graça, a não ser vivenciada na nossa própria vida e na própria história denominacional, como nós temos aí explícito no momento dos estudos, quando você vai refletir a história que nós temos construída por via humana, Deus agindo por meio de homens e que trouxeram a nós mensagens maravilhosas, preservadas pelo poder de Deus, pela graça de Deus. E somos gratos então a Deus, porque Deus usou muita gente, muitos missionários, obreiros,
e vários momentos, ocasiões, tudo pela graça, para trazer para nós essa mensagem. Somos gratos pela bondade, porque nós nos sentimos gratificados com isso. A graça pode ser uma gratificação, ela pode ser um reconhecimento de uma bondade. Quando uma pessoa nos serve bem, deixamos um reconhecimento para ela. Temos um compositor que, ele, numa nota graciosa e melódica, ele coloca um tom em que descreve o que é receber a graça, uma graça que nos isenta de certas exigências humanas, por uma cobrança, por uma nota promissória que nós não queremos deixar de carregar, e com isso deixamos de compreender realmente a graça de Deus. Nós temos também o parlamento, ele declara um ato de graça para perdoar um criminoso. Isso é uma condição do presidente, ele tem nas suas mãos o poder da graça para conferir uma pessoa. Graça, uma palavra que é usada em muitas canções também e que é tomada também nas orações e preces, que é anunciada em várias prédicas, que é interpretada, desenhada e até mesmo dançada. Mas o que nós precisamos entender é que a graça ela é disponível para todos. A graça de Deus superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando Jesus falou para a mulher samaritana que Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade, eu não tenho a menor dúvida de que a graça presente está ali. Em espírito e em verdade. A adoração ela pode ser compreendida como a marca do relacionamento entre o Criador e a criatura a partir do mover do Espírito Santo de maneira graciosa, que traz uma fome da presença de Deus para a alma do homem e da mulher, os quais se rendem à graça de Deus quando entendem, quando vivem a presença dessa graça. É importante reconhecer a adoração como fruto da vontade e da graça de Deus em um processo constante de abertura ao seu amor incondicional, contrapondo a um sistema meritocrático ou em que nós nos vemos querendo pagar essa nota promissória, e a Bíblia fala que a cédula da inimizade ela foi rasgada. Já não somos mais inimigos, mas nós somos amigos de Deus, porque isso na verdade é graça. Por isso a expressão graça para todos ela é tão significativa no intuito de compreender melhor. Então vamos pensar aqui, cada um invista um tempo para ler o livro escrito aos Coríntios, para perceber, principalmente na sua segunda carta, a dimensão da experiência de Paulo, quando ele abre o coração e conta a sua vivência histórica com a graça, como percebeu e experimentou nesse mundo os graciosos efeitos nessa relação humana e na transformação da sua existência, na descoberta deste Deus gracioso que afirmou para ele mesmo: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Eu quero finalizar dizendo que graça e adoração. A Bíblia fala que o Espírito de Deus nos ajuda em nossas fraquezas. Nós não sabemos às vezes nem como pedir. E quando nos apresentamos diante de Deus em adoração, também nós nos vemos incapazes de adentrar os atos do Senhor, se não for pela ajuda do Espírito Santo e a palavra, a promessa, a verdade, em espírito e em verdade, por uma razão que a própria Bíblia diz: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, porque o mundo interpreta de maneira errada a graça de Deus. A graça de Deus ela é maior do que meu pecado, do que o seu. Ela cobre, ela é capaz de deixar você totalmente livre, porque ela traz essa expressividade, esse poder. Você, na verdade, é um recipiente da graça de Deus. Basta você crer, basta você abrir o seu coração para Deus. Saber que a graça é o poder de Cristo e que ela repouse sobre todos nós, ainda que tenhamos nossas fraquezas,
ainda que a gente tenha dores e sofrimentos, e ainda que a gente esteja gemendo às vezes, pela graça nós percebemos o refrigério de Deus. Ainda que a graça é uma realidade que vai infinitamente além do vale cheio de doutrinas secas e discussões áridas e estéreis, a graça é uma experiência viva, é uma vivência, é uma dança da alma com o divino, do ser que encontra Deus, que é a graça, e que extrapola a lógica de marcos condicionantes estabelecido pela natureza. É tão difícil a gente descrever a profundidade da graça de Deus, que a única maneira que a gente pode ter um mínimo de compreensão, ou a medida de compreensão, é quando nós nos colocamos diante de Deus e nos vemos como pecadores, como Isaías. É muito interessante a ilustração que eu gosto de usar, Isaías, quando ele viu a glória de Deus, ele disse, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. E nisso a graça de Deus revelou tanto o seu estado que ele disse, vivo no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor. Então a graça de Deus, ela amplia, ela abre a tua visão da glória de Deus, ela enche o teu coração, a tua alma, de uma profunda realização e de uma entrega incondicional da sua vida, de maneira que você não tem como esperar em outro a não ser nele, ao ponto, como o salmista diz, bem nenhum tem além de ti. Deus é o nosso bem maior, o único. Através de Jesus nós encontramos o significado desta graça, porque por Jesus foi pago a nossa salvação na cruz. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, Adão. Este primeiro homem é terreno, mas o segundo homem que veio do céu, Jesus, pela graça ele trouxe a vida, levando a nossa morte. E que Deus nos abençoe e que você aprenda, leia Coríntios, leia Romanos, você vai entender a graça de Deus, como que ela superabunda, ela capacita você nessa longa e desafiadora caminhada rumo à eternidade, só pela graça, tão somente pela graça, nada fora da graça. E graças a Deus que nos conduz em triunfo por meio de Cristo. Em todo lugar manifesta o cheiro do seu conhecimento. É Deus olhando para mim, para você, e vendo em nossas vidas o Filho dele, que foi crucificado, mas ressuscitou para a glória do Pai, e hoje ele vive e reina para sempre. Amém.